Exclusivo Oeste, apuração de Christian Costa na coluna No Ponto. A Procuradoria-Geral da República recebeu um pedido de prisão de Alexandre de Moraes por tortura contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. No documento assinado pelos advogados Paulo Faria e Felipe de Oliveira, obtido em primeira mão pela revista Oeste, a defesa alega negligência sofrida por Bolsonaro após se acidentar com sofrimento físico e psicológico relevantes. Os advogados entendem que a omissão estatal configura crime permanente e flagrante delito contínuo. Está aí na tela para vocês, então, a apuração exclusiva do nosso repórter de Brasília, Christian Costa, para a coluna No Ponto. Fabi Barroso, então nós temos aí mais uma acusação contra o ministro Alexandre de Moraes, né? Essa semana nós já acompanhamos, porque a gente vai acompanhando semana a semana, Fabi, um dia de cada vez. Então, na semana passada foi outro abuso, essa semana o abuso foi referente ali àquela condição de saúde do Jair Bolsonaro, negar praticamente o atendimento médico que seria prestado pela própria equipe médica que acompanha já o caso do ex-presidente, então, pedido aí de prisão em decorrência de tortura. Se o Brasil fosse o que realmente diz a lei, não é mesmo? Caberia mesmo, porque quem está em flagrante delito, né, de usar o estamento burocrático que tem nas mãos, a legislação, o aparato estatal, a obediência, a servidão da Polícia Federal para cometimento de supostos crimes, como o crime de tortura, como você não dar assistência médica, como você anular um ato do Conselho Federal de Medicina, que é protegido por lei, é uma autarquia protegida por lei, e falar sandices, né, numa petição, gritando, cometendo erros de português, mas gritando, precisa trazer esse assunto que é importante, e juntar aqui, né, gritando ali com todas as letras que, como assim, né, o Conselho Federal de Medicina vai ter algum sistema de correição para cima da Polícia Federal, e não é nada disso. Né, o que há ali, o que houve ali é os médicos prestando esclarecimentos aos médicos, né? É isso que faz, é a competência do Conselho Federal de Medicina, essa sindicância. Ele anulou, né? Ele anulou. Então, essa prisão, esse pedido de prisão feita pelo meu colega Dr. Paulo Farias, que é um valente guerreiro, advogado de Daniel Silveira, e tantas outras, né, que peticiona sempre, enfrenta, mas a gente sabe que, infelizmente, o que vai dar nisso vai dar em nada, vai dar só na notícia mesmo que a gente pode produzir, porque o PGR, não sei qual a desculpa que ele vai usar, mas tanto faz, a gente já está no regime de tanto faz, não importa mais se é legal, se tem cara de jurídico, se tem cara de, vamos aqui passar um verniz para alguma coisa moral, e essa cena é revoltante que a gente vê, porque isso foi na casa dele. Imagine-se o que ele está passando na cela, não é cela, é um quarto, que não tem nem os buraquinhos lá das celas, um quarto, dizem que é de estado maior, mas não é, quarto fechado, escuro, molhado, com degrau, com barulho. Este homem não teve solucionado, depois de ter passado as cirurgias para solucionar essa parte dos soluços, com um medicamento mega forte, onde os médicos falaram na coletiva de imprensa, e sem o fracionamento devido da comida e muito menos da medicação. Então é isso, tempo de prisão. E se a prisão fosse estabelecida por esse abuso de poder e um tanto de outras violações legais, teria que se estender a outros agentes políticos e públicos. Mas a gente percebe que quem poderia fazer alguma coisa, que neste caso especificamente é o Senado, está curtindo uma série, surfando uma onda, tirando uma risada na nossa cara aqui, que permanece. Janeiro, para todo mundo, quase todo mundo, é mês de trabalho. Serrão, tá então a apuração exclusiva da Oeste, doutor Paulo Faria, pedindo prisão do ministro Alexandre de Moraes ao Paulo Gonet. Uma reação importante. Agora, curioso é que quem deveria estar cuidando desse caso aí é o advogado de Jair Bolsonaro, a equipe que o assessora juridicamente. Foi estranho ontem, naquela entrevista coletiva que a gente transmitiu, vimos lá o médico, a Michele e Carlos Bolsonaro, e não vimos o advogado de Bolsonaro. Era ele quem tinha que estar ali para dizer que, olha, aquelas condições em que está o nosso cliente não são as condições corretas para alguém com problema de saúde, comorbidade e doenças que ele carrega. Então, teria que já ter um pedido objetivo, público, notório, com base em dados médicos, cuja soberania é clara, para que
Jair Bolsonaro não ficasse mais naquela salinha de tortura da Polícia Federal. Aquela sala é torturante. Barulho de ar-condicionado, é um lugar em que ele não tem acompanhamento médico intensivo, que é o que ele precisa, não é o lugar adequado para ele fazer fisioterapia. Enfim, Bolsonaro não poderia estar preso ali. Esse é o ponto. Então, quem tinha que estar fazendo essa contestação aí de uma eventual tortura a Bolsonaro é a própria defesa dele. Por que não está fazendo? Nem Freud explica. Fabi, eu quero te ouvir sobre esse ponto que o Serrão levantou aqui. Ontem, na edição do JDO, nós trouxemos aqui a nossa audiência, a cobertura, e depois eu fiz também a mesma pergunta para a doutora Kátia. Eu quero ouvir agora de você, operadora do direito. Tem se levantado justamente uma questão meio frouxa, digamos assim, uma questão menos incisiva, digamos assim, da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A minha pergunta é, isso é normal? A defesa pode ser mais incisiva diante de tudo que tem acontecido no nosso país nos últimos 6 anos do ponto de vista jurídico? Fabi, eu acho que você desligou o seu mic. Desculpa, agora ela deve, a defesa deve. Com todo o respeito que eu tenho aos advogados do presidente Bolsonaro, tem uma série de, primeiro, documentos, né, deveria se fazer, pedir, insistir, militar mesmo, porque a gente está na fase de militar juridicamente, já passou da fase que simplesmente, cordialmente, senhor, doutor, excelente, sumidade, ministro, isso já passou da fase, né? Caberia habeas corpus, caberia mandado de segurança, caberia um pedido da Comissão de Direitos Humanos, tanto do Senado quanto da Câmara, um pedido da própria defesa para fazer a expensão dessa cela, o porquê que também não está sendo dado o direito da própria esposa acompanhar um senhor que a lei do idoso dá direito para ter acompanhante, né? Se você tem um idoso na sua família, você sabe, se chegar num hospital público, não importa o hospital, ele tem direito ter um acompanhante junto com ele. E por que o presidente não teve? Então, são vários absurdos aí, eu realmente não entendo o porquê da defesa ficar nessa coisa soft, nessa coisa light, com a vida do presidente Bolsonaro em risco. Se eles acham que vai ser através do agrado, da pompa, da circunstância, que o Moraes vai conceder a domiciliar, não vai. Os poucos casos que a gente viu, onde o Moraes dá uma recuada, dá uma voltadinha atrás, por exemplo, o caso do Chiquini, onde ele tinha tirado o Chiquini do processo, lá do Felipe Martins, depois voltou, foi onde houve uma pressão popular gigantesca, mas dada a denúncia do advogado de algo assim absurdo, eu tenho certeza que os advogados do presidente Bolsonaro têm nas mãos muito mais coisas que a gente não sabe, que o presidente Bolsonaro está passando e que a violação de direito fundamental é contínua. Aí sim, meu amigo Paulo Faria tem razão, é crime permanente, esse crime não é cessado. Permanentemente o presidente Bolsonaro está sendo submetido a série de torturas físicas e psicológicas também. Então, hoje o Carlos Bolsonaro mostrou um radinho, né, que ele teve que levar um rádio para o pai, porque o Bolsonaro tinha um radinho a pilha, ridículo, numa sala de defesa de Estado Maior. Então, cadê as petições, pleiteando todas essas melhoras, pleiteando de verdade, fazer o verdadeiro escândalo jurídico, porque é isso. Eu sinto isso, né? E aqui eu não estou falando de forma emocional, eu estou falando de um ponto de vista que a gente vê uma defesa soft, que quer convencer pelo bom direito. O bom direito não existe faz há muito tempo, isso morreu no Brasil. Olha lá o radinho, a nossa direção é muito rápida mesmo. Era esse radinho que o presidente Bolsonaro tinha para ouvir as notícias e não pirar, né? O Carlos levou um rádio um pouco melhor, mas, gente, sinceramente, né, assim, as penitenciárias comuns, onde tem membros do PCC, eles têm direito à TV, né? Então, é difícil a gente lidar com isso e ver a defesa, por exemplo, a defesa não está presente. É o cúmulo. Ela tem que ser a voz do presidente Bolsonaro, não somente no mundo judicial ali, mas prestar essa assistência, inclusive fazer publicações para a própria imprensa, não aquela coisa com português difícil que vem sendo feita apenas em rede social.